Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Olhem só essas imagens. Observe a forma desses objetos. Alguns são arredondados, outros são retos. Você já parou para pensar como podemos organizar todas essas formas? É sobre isso que vamos conversar hoje. Na matemática, nós estudamos os sólidos geométricos como o cubo, a pirâmide, o cone e o cilindro. Esses sólidos têm superfícies que podem ser planas ou curvas. Quando observamos apenas uma dessas superfícies planas, o que vemos é uma figura geométrica em duas dimensões, conhecida como figura geométrica plana. Por exemplo, a face de um cubo é um quadrado. A face de uma pirâmide pode ser um triângulo. Já a face do cilindro pode ser um círculo. Assim, as figuras geométricas planas podem ser agrupadas em dois grandes grupos: as que têm linhas retas e as que têm curvas. No grupo das linhas retas, temos o triângulo, o quadrado, o trapézio, as formas pentagonais, entre outras. Com linhas curvas, temos aqui como exemplo na tela o círculo e a elipse. Estas formas com linhas retas são chamadas de polígonos. Mas afinal, o que isso significa? Bom, polígono é uma palavra que vem do grego. Poli significa vários ou muitos, e gono se refere a lados ou ângulos. O polígono é, então, uma figura geométrica plana, fechada, formada por uma sequência de segmentos de reta. Essa sequência de segmentos de reta é conhecido como linha poligonal. Isso significa dizer que onde acaba um segmento de reta, começa um outro. Juntos e fechados, a gente tem um polígono. Veja que a linha poligonal aberta, ela não forma polígono, ela não forma uma figura geométrica plana. Bom, vamos conhecer então o que os polígonos têm em comum. Todo polígono tem lados, e os lados são os tais segmentos de reta. Os polígonos também têm vértices, que são esses pontos que aparecem na tela. Os vértices é onde se encontram os lados, onde eles se juntam. Os polígonos têm também ângulos. O ângulo é uma região, um espaço entre dois lados consecutivos. O ângulo pode ser interno ou externo. Em destaque na tela, nós só temos ângulos internos. Bom, mesmo tendo características comuns, a gente já percebeu que os polígonos não são todos iguais. Eles se diferem no formato, né, ou pela quantidade de lados. Podemos separar então os polígonos em outros dois grupos: os polígonos convexos, que têm todos os ângulos menores do que 180 graus. Você lembra o que é um ângulo de 180 graus? É este aqui. É conhecido também como ângulo raso. Veja que o quadrado e o triângulo usado como exemplo de polígonos convexos têm os ângulos internos bem menores do que 180 graus. Neste grupo estão outros polígonos que costumamos estudar em sala de aula. Então, além do quadrado e do triângulo, são exemplos de polígonos convexos o retângulo, o pentágono, o hexágono. Eu falei em dois grupos, não foi? Então, o segundo grupo é o grupo dos polígonos côncavos ou não convexos. Estes têm um ângulo maior do que 180 graus, como está aqui assinalado pela seta. Observe que este exemplo de polígono côncavo tem 5 lados, só que ele é diferente. O vértice onde está o maior ângulo, ele está voltado para dentro da figura. O mesmo não acontece com os vértices dos polígonos convexos.
Estes aqui são outros exemplos de polígonos não convexos. Você já deve ter notado que a geometria divide o estudo das figuras geométricas em grupos. Isto acontece para organizar o conhecimento e facilitar o estudo das características de cada figura. Então, os polígonos, eles também podem ser agrupados de outras maneiras. E uma dessas maneiras é pela quantidade de lados. É o que nós chamamos de classificação quanto ao número de lados do polígono. E é isto que dá nome a esses polígonos ou aos seus grupos. Então, vejamos. Nós temos polígonos com 3 lados, que é o menor número de lados que ele pode ter, é o grupo dos triângulos. Os polígonos com 4 lados são chamados de quadriláteros. Dentro desse grupo, nós temos alguns exemplos de polígonos convexos que nós estudamos em sala de aula. Com 5 lados, nós temos os grupos dos pentágonos. E isso aqui é só para citar alguns dos exemplos. Bom, nesta videoaula, nós falamos sobre os polígonos. Vimos que neste mundo, cheio de formas, tem muito polígono espalhado por aí. Agora, que tal testar o seu conhecimento sobre este assunto? Vamos lá? Qual destes objetos tem a forma de um polígono? Se você disse que é a pipa, você acertou. O contorno da pipa é reto e fechado, por isso é um polígono, diferente da placa, que é um círculo. A pipa é um polígono de 4 lados. Seu nome é losango. Qual destas janelas tem a forma de um polígono? Isto, a janela da direita tem um contorno reto, então tem a forma de um polígono. Já a janela da esquerda, ela tem a forma curva, por isso não é um polígono. Bom, esta janela também tem 4 lados, e neste caso é um retângulo. Qual destas placas é um polígono de 8 lados? Exatamente. A placa de pare é um octógono, ou seja, um polígono de 8 lados. A outra placa só tem 4 lados e é um quadrilátero. E já vimos o seu nome por aqui. É um losango. Agora, uma última pergunta. Quantos desses objetos não são polígonos convexos? Acertou se você contou 3 formas. A placa de proibido retornar e a janela não são polígonos, muito menos convexos, certo? O terceiro é a bandeirola, que é um polígono côncavo. Bom, nós vamos terminando por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.